Podcasts BandNews FM. Fifeiros BandNews. E aí, meu amigo, minha amiga da podosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fifeiros BandNews, o podcast de quem joga FIFA. Estamos juntos em mais uma semana. Você está ouvindo esse podcast depois do dia 11 e 12 de julho, Dia dos Namorados aqui no Brasil, que legal. Primeira edição internacional do Fifeiros BandNews, olha só que legal. Vamos à nossa Santa Terrinha, nossa pátria mãe, porque hoje o nosso assunto é FIFA velho. É, isso mesmo. Para quem está cansado de sofrer com o FIFA 21, que é muito difícil de jogar, para quem já bate aquela nostalgia, cara como eu, assim, que joga desde os primeiros FIFAs, todos, você vai lembrando, né? E fuçando na internet, eu fiz uma pergunta no meu Twitter esses dias, quem é que ainda joga FIFAs mais antigos? Eu tenho aqui alguns, 2010, 2009, eu tenho aqui a caixinha ainda e tal. Outro dia, até conversando com o Gustavo do FIFA Mania News, a gente mostrou aqui no Fifeiros, a gente falando no episódio passado, né, sobre patch para FIFA, e aí pintou um monte de gente, falou, olha, eu jogo o 19, eu jogo o 18, eu gosto do 15, e me aparece um português que diz que não só joga FIFA 2014, que eu acho um dos melhores de todos os tempos, como também criou um patch, mais ou menos como o FIFA Mania, que a gente explicou aqui, mas ele vai explicar como é que funciona o dele, porque é voltado lá para o público dele em Portugal. Estou falando com Jorge Nunes, o moço do Heavy Patch. Bem-vindo ao Fifeiros BandNews, Gajo, tudo bem? Tudo. Então, Marcelo, está tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu programa. Sou um fã, ouço sempre os episódios pelo Spotify Que legal. E vamos lá então. Muito legal, Jorge. Queria primeiro conhecer um pouquinho de você, que você se apresentasse para os fifeiros aqui do Brasil, né? Há quanto tempo você joga FIFA e quando que você decidiu entrar nesse mundo e desenvolver esses patches, né? Que não deve ser uma coisa fácil de fazer. Para te dizer, ou melhor, para te mostrar o desde quando eu jogo, eu vou aqui mostrar uma coisinha para tu veres. Opa! E é exatamente aqui. Uau! Eu vou-te mostrar. Ups, espera aí. Eu tenho estes FIFAs todos aqui, desde 2001 até ao 21. Estão aí, ainda estão aqui em falta alguns FIFAs porque tive de me desfazer deles, mas que em breve espero. Para quem está só ouvindo, né? A gente também está em vídeo no YouTube, Okay. para você que não sabia, né? Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no site da BandNews FM, mas também pode ver no YouTube. E no vídeo aqui o Jorge virou para uma pilha de caixinhas de DVDs de FIFA do 2001 até o último. A maioria deles é tudo do PC. Eu esta semana que passou fui a uma loja e consegui encontrar o tão conhecido, porque estamos em altura da Eurocopa, como vocês falam aí, aqui é Euro, não é? Euro 2020, 2021 neste caso, e eu encontrei o Euro 2004, que tem tudo a ver com este episódio, porque foi feito aonde? Cá em Portugal, como vocês sabem. Sim, que o Filipão ganhou, né? Que o Filipão quase... O Filipão chegou perto de ganhar, né? Chegou à final com a Grécia e acabou perdendo. Olha, mais uma coincidência, nós os dois aqui a falar, e foi na altura em que tivemos o Filipe Scolari na seleção, que quase fomos campeões, mas a Grécia deu-nos aquele amargo de boca, mas encontrei aqui o jogo e estou aqui a jogar um bocadinho aqui no computador. Vou te contar uma inconfidência, Jorge, amigo do Fifeiros BandNews. À época, essa Euro 2004, por causa do Filipão também, virou o Brasil virou uma torcida do país inteiro por Portugal. E as rádios aqui de São Paulo transmitiam, né? E eu vi muito na Jovem Pan, onde estava Rogério Assis, o Canhão, que hoje é nosso companheiro de Rádio Bandeirantes, que é dentro da nossa casa, né? Do nosso grupo Bandeirantes, e ele que transmitiu os principais jogos de Portugal na Jovem Pan naquela época. E eu comprei esse jogo, essa Euro 2004, para jogar no PC também em casa, para jogar com Portugal.
Olha que Muito barato, bom. cara. Muito bom. 2004, o ano que eu comecei a narrar. Eu posso aqui, para tu veres, está aqui o jogo, com tudo que é, tudo direitinho, ali o CD. E isto custou cá em Portugal cerca de €1. Não é quase dinheiro nenhum, mas para colecionadores é uma coisa muito importante, por acaso. Sem dúvida, eu sem acho. dúvida, sem dúvida. Mas pronto. Então, Jorge, é mais do que um hobby simplesmente, né? Você tem uma ligação muito forte com o FIFA, então, desde o começo. Eu tenho, realmente, lembro-me de jogar quando era muito, muito novo, eu tenho 31 anos, lembro-me de jogar na casa de uns primos o FIFA 2001. Nós fazemos edição de jogadores, por exemplo, nós temos aqui o Vitória Sport Clube, que é o Vitória de Guimarães. Guimarães, assim. E ele é fã do Vitória de Guimarães, eu sou fã do Porto. Então a gente meteu-se a criar o Vitória de Guimarães, porque não tinha no jogo, e o Porto, os jogadores do Porto na altura. Eu sou um grande adepto de um ex-guarda-redes, como vocês dizem aí no Brasil, de um goleiro do Futebol Clube Porto, o Vitor Bahia. Sim. E a primeira, sempre em todos os jogos que eu tinha de editar, era sempre o Vitor Bahia que eu criava. Em todos os jogos. Que demais. E fiquei um bocadinho desiludido, por acaso, no Euro 2004, do Filipão não ter levado o Vitor Bahia. Optou pelo são Ricardo, outras né? Coisas, são outras coisas. Foi o Ricardo também. Do Sporting. Rapaz, mas que legal. E os FIFAs mais antigos, eles tinham uma opção de edição, né? Como hoje tem o PES, né? Você podia mexer, colocar estádio, trocar nomes e tal, fazer ali os jogadores. Isso acabou bloqueando isso nos mais recentes. Né? Nos mais a partir de 2017. Foi essa mudança para você adaptar o jogo para o Porto e para o Vitória de Guimarães que fez você começar a se interessar por essa coisa dos patches, dos modificadores do jogo? Sim, eu na altura já gostava, mas realmente quando começou esta aventura foi em 2015, 2016 mais ou menos, tenho aqui apontado, porque foi quando saiu o programa que eu uso hoje em dia, que foi até ao FIFA 16, o Creation Master, para o PC. E era um programa que deixa praticamente incluir tudo no jogo, desde logotipos até países novos, equipamentos, jogadores, estádios, treinadores, árbitros, tudo o que possas imaginar. Podes incluir tudo, só que o problema disso é que precisas saber trabalhar com a database também do jogo, porque o próprio jogo em si tem calendários específicos. Por exemplo, se a gente puser uma equipa nova ou vamos dizer uma competição nova e ele for contra a calendarização do próprio jogo, do FIFA, o jogo vai abaixo. Ou seja, nós temos de saber mudar um bocadinho isso. Ou então, como é o meu caso, como eu não consigo fazer com que o jogo não vá abaixo, eu estou a fazer troca de equipas para jogar então este patch que tu falaste, o Ref Patch. Que legal, que já passei nos links como é que funciona. Isso, gente, você que está vendo aí pelo YouTube, está vendo algumas apresentações, trechos de vídeos com o jogo, com o patch funcionando, e também estou ilustrando aqui com um pouco de gameplay do FIFA 14, né, rapaz? Que eu me lembro que o FIFA 14 ele só tinha um problema, que todo mundo falava que era um problema, eu na época nem percebia que era um problema, que era o cabeceio. Exato. Né? O cabeceio era meio estranho, Mas o resto, assim, eu me lembro que a tal da reclamação que a gente faz depois que mudou a engine, né, da EA para Frostbite e tal, que o jogo não fica mais na sua mão, né? Naquela época o jogo ficava na sua mão. Os movimentos que você fazia, eles contavam no raio do jogo. Essa parte mais da programação, né, Jorge, não era tão forte como é agora, né? É verdade. Nós aqui em Portugal e conheço muita gente aí do Brasil também, que, por exemplo, o MuPro, o Crocodilo Games, que já fizeram aí uma entrevista com ele, costumava ver os gameplays dele e tudo, e isso que estás a dizer é verdade, porque até ao FIFA 14 havia gente que ficava chateada até jogar online. Eu não gosto muito de jogar online, mas joguei algumas partidinhas ali no modo Seasons, acho que era Seasons na altura,
nós reclamávamos porque os jogadores pareciam pesados. Nós ali a fazer os movimentos, eles pareciam muito pesados e demoravam, e às vezes era um toque a mais na bola e nós íamos, caraças, não é aquele toque, é arrematar logo primeiro. E agora neste novo FIFA, nestes novos FIFAs, principalmente agora no 21, que se vê muito remates e dribles, que aquilo parece um tornado, parecem tornados autênticos a fazer aqueles movimentos todos. Exato. O que deixa o jogo um bocadinho... não fica tão interessante, vamos dizer assim. Parece um pouco Street Fight, Mortal Kombat, né? Uma coisa meio arcade. É pena a eSports ter mudado assim o jogo, porque a própria Frostbite é boa a nível gráfico, a nível de cinemáticas, mas a nível de gameplay eles deviam mudar ali qualquer coisa, mas fazer o quê? Não podemos fazer nada. São eles que têm que fazer, né? E aparentemente acho que não vão mudar. Eu estou atrás do Matheus Gamer aqui, eu já o convidei, já participou do nosso Fifeiros aqui, estou convidando ele para voltar, porque ele é muito bem informado, né? Ele conhece muito dessa parte mais técnica, né, de programação do jogo, e ele acompanha tanto o FIFA quanto o PES também. Então a ideia é trazê-lo aqui para ele já tentar o que ele puder, claro, né? Antecipado que vem por aí, nos dois jogos, inclusive, né? Porque são os dois grandes simuladores de futebol que existem aí no mercado. Agora, Jorge, com essa pilha de jogo antigo que você tem aí na tua mesa, por que você escolheu o 14 para fazer o patch e não outros? A razão é muito óbvia. Eu já falei contigo, é assim, o meu PC é fraquinho, tenho um PC um bocadinho fraquinho. E o último jogo que deu para jogar neste PC foi exatamente o FIFA 14. O FIFA 15 já não roda. Então, eu depois, entretanto, tive as consolas, a PS4, e pronto, não comprei nenhum PC que desse para evoluir mais. Acho que... E é assim, o FIFA 14 também porquê? A minha ideia daqui não é, vamos dizer assim, não é andar a fazer uma coisa igual ao Bomba Patch, como é conhecido no PES. Bomba Patch, como toda a gente sabe, ele é distribuído e é feito principalmente com o PES 6, que é um PES muito antigo. E eu pensei assim, por que não o FIFA 14, que tanta gente joga e que era um jogo tão bom, e então este programa dá no FIFA 14, eu vou puxar no FIFA 14. E cá estamos com o FIFA 14. Há muita gente que por essa internet fora ainda joga o FIFA 14, como tu pudeste ver também na página que já falou do patch, o Salão de Jogos. Eles próprios também falam disso. E é assim, o FIFA 14 dá para incluir, como eu te disse, estádios, que é assim, eu quero deixar aqui claro que o patch é feito em cima de uma modificação de uma equipa chamada FIFA Infinity. Eu decidi, porque é assim, o FIFA 14 original dá para editar, só que como a nível do calendário, o calendário só vai até 2014. Se eu tentar fazer 2015, o jogo vai abaixo. Eu tinha de encontrar uma forma de tentar que o jogo fosse mais para a frente a nível de calendário, a nível de data. E consegui encontrar esta modificação, este patch, também é um patch, que vai mudar o jogo para 2021, que é o ano em que a gente está. É assim, o patch em si é 2020, mas a nível da database, como eu falei, e quem sabe mexer nisso, porque há lá um fecheiro que dá para modificar até um ano a seguir. E eu mudei para 2021. Então, dá para começar o modo carreira em 2021. Ou seja, os jogadores atuais... Olha só. Por exemplo, nós temos, não sei se acompanhaste o último jogo de Portugal agora contra Israel. Sim, vi. Nós temos o jogo de Portugal, não é seleção A, é seleção sub-21. Nós temos vários jogadores sub-21, não é? Temos lá um que agora é do Porto, que é o Francisco Conceição, que é uma das revelações. E o miúdo é muito novinho. Se eu pusesse no FIFA 14, ele poderia existir, mas nunca teria a idade que tem hoje, certo? Certíssimo. Então eu tenho de modificar as coisas para que o Francisco Conceição e os outros jogadores possam ter a idade real de hoje e que se possa jogar o modo carreira de hoje, com as equipas de hoje, com as competições mais ou menos editadas também de hoje.
O 2 que você fala é a segunda divisão. Exatamente, é assim, o patch que eu tenho, ele vai até à terceira divisão, jogável. Que legal. Porque é assim, eu estou a editar e estou a modificar, por exemplo, se tu começares uma carreira e como não dá para começar com o país Portugal mesmo, com as competições, senão o jogo vai abaixo, eu decidi fazer o quê? Eu vou trocar as equipas que têm um calendário igual ao de Portugal, que são 18 equipas em Portugal, na Alemanha. Ou seja, tem a Bundesliga, a segunda Bundesliga e a terceira liga, que nesse modo, bem disponível para se jogar no modo carreira. O que é que eu faço? Mudo as equipas portuguesas pelas alemãs. Automaticamente as alemãs deixam de ser jogáveis, uma pessoa tem que, vamos dizer assim, sacrificar. Escolher, né? Não é? É como nos option files, por exemplo, do PES também, tem que se fazer uma seleção de que liga é que queremos jogar e fazer essa escolha e avançar. Depois, se quisermos jogar com as equipas alemãs, em vez de jogarmos com as portuguesas, jogamos com as alemãs. É uma questão de escolha. Mas, por exemplo, a nível de equipas, eu vou mais longe, só que aí já é uma questão de escolha. Porque é assim, podemos ir até à terceira liga, não é? O Campeonato de Portugal, que não tem as 18 equipas que tem a terceira liga alemã, tem mais, mas eu dali escolho 18 para conseguir começar o modo carreira. Mas em qualquer altura, se eu quiser, imagine, eu quero jogar com equipas ainda de escalões mais inferiores à terceira liga, quero jogar com equipas distritais que nem são profissionais. Sim. Eu vou lá, escolho uma equipa que está disponível e troco por uma que esteja nas alemãs. E aí posso começar até a jogar a Champions, por exemplo. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, o Évora, que está na divisão de honra, né, na divisão de elite e tal, e trocar por um time da quarta divisão, da terceira divisão da Alemanha, e eu consigo jogar com ela. Exato. Sem precisar disputar o torneio distrital para subir para a terceira liga. Exato. É esse, vamos dizer, é esse sacrifício que tem de ser feito. Sim. Muito bom, mas para quem tá aí e né, tá ligado aos times daí, vai fazer isso com tranquilidade, né? E as Copas, a Taça de Portugal, a Copa da Liga Portuguesa, você tem? A Taça de Portugal tem, lá está. Nós, em vez de estarmos a jogar a Taça de Portugal, vamos estar a jogar a Taça da Alemanha. A Pokal, que é a mesma coisa que fosse a Taça de Portugal. Agora, por exemplo, tu dizes-me assim, mas eu quando vou jogar a Taça da Alemanha aparece-me o logotipo da Taça da Alemanha, eu não troféu. Gosto. O troféu, e eu digo assim, isso aí, para quem edita, como eu, dá para mudar. Eu sei, ou seja, eu vou dentro do Creation Master e da própria database do jogo, vou ver onde é que estão as imagens e troco a imagem, por exemplo, da taça alemã pela taça portuguesa, ou da Bundesliga pela Liga NOS, neste caso. E aí, quando for o replay, aparece Liga NOS em vez de aparecer a taça da Alemanha. A única coisa que não dá para mudar é no nível dos comentários, é quando ele diz bem-vindos à Bundesliga alemã, mas isso aí é uma questão de pôr mute no jogo enquanto ele começa. Eu vi na matéria do Salão de Jogos, né, que cita essa base que você criou a partir da Infinity, e os estádios de um cara chamado Gonzaga. Exatamente. Esse que também é um designer. Os estádios vamos dizer, é um designer também, é um criador de conteúdo que tem uma equipa lá no site da Soccer Gaming, tu podes ver todos os estádios que ele tem, e eu dou aqui os créditos a quem tem os créditos. Os estádios não são meus, são criados por ele, eu só estou a implementar e a adicionar ao jogo para que as pessoas tenham outro tipo de experiência. Nenhum conteúdo que é citado no site é meu, eu não fiz nada daquilo, eu só estou a usar, não estou a dizer que aquilo é meu, ou seja, não estou a roubar nada a ninguém. Pronto, só para que fique muito claro. Não, é legal, acho legal o esclarecimento, sem dúvida. Agora, Jorge, aqui no Brasil a gente tem o FIFA Mania News, que é a grande referência quando a gente fala em patches de times brasileiros. Eles têm agora aí, o Guga falou, lançamento de times clássicos, eles estão pensando em também lançar times europeus.
históricos, né? Sim, sim. Por exemplo, o Porto de 2004 deve estar no patch dele em breve lá, que é muito bacana. E a gente tem outros caras fazendo esse trabalho também aqui no Brasil, porque recentemente, principalmente, todo mundo usa patch aqui desde antes do FIFA 2000, né? Faz muito tempo, mas virou um hype ultimamente, porque aqui alguns criadores de conteúdo, né? O Casimiro do Esporte Interativo, que agora é TNT Esportes, fez um sucesso gigantesco com o Resende, que é um time da primeira divisão mais pequenininha do futebol do Rio de Janeiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou do Internacional, do Santos, criou uma onda aqui, ele fazia live na Twitch para 60 mil pessoas. Um absurdo, né? Para um estádio inteiro. Então virou uma moda aqui os patches. Aí em Portugal tem muito? É assim, aqui em Portugal já teve. Infelizmente, a equipa que fazia esses patches era mais, assim, ela é mais voltada para o PES. Eles tiveram de parar, não sei qual é o motivo. A equipa chamava-se Tuga Vício e eles faziam também edições para o FIFA, patches. Cheguei a jogar também o FIFA 14 com patches feitos por eles. Mas entretanto eles desapareceram, os projetos desapareceram, acho que a equipa se separou e era essa a equipa principal aqui em Portugal. Que eu tenha conhecimento, acho que não existe mais nenhuma. A nível do PES, eu acho que ainda existe um ou outro dessa equipa que faz algumas edições, mas já não é como equipa, é só mesmo ele a fazer. Bacana. E Jorge, como é que é o cenário do FIFA aí em Portugal, né? Assim, é muito jogado, a parte competitiva do jogo tem grandes pro players de FIFA aí em Portugal jogando, disputando campeonatos, representando o país em relação aos outros europeus, não? É assim, eu em relação a essa pergunta, eu não vou poder falar muito porque não estou muito por dentro. Eu acho que existe um jogador português, Estou pro vendo aqui player, no ranking, é o acho que Tuga, se né? acho que se chama Pedro Rezende, se não me engano. Acho que já chegou a ganhar alguns títulos, mas acho que assim a nível nacional acho que não tem assim nenhum nome que eu me lembre. Poderá haver, acho que existem equipas de esportes, mesmo de clubes que fizeram já um campeonato mesmo da Liga Portugal, se procurares aí na internet encontras. Aí são, por exemplo, agora que a EA Sports tem parceria com o Futebol do Porto e com o Benfica, eles têm equipa mesmo de esportes e fazem mesmo, acho que são 13 ou 14 equipas da Liga mesmo a participar num torneio da Liga Portugal. Mas a nível de pro players acho que é esse mesmo só que eu conheço. Não estou muito por dentro, peço desculpa, mas não. Agora, a nível, por exemplo, de youtubers portugueses, existem dois que são muito conhecidos e até fazem mesmo a ligação entre a EA Sports Portugal, a EA Sports, exato, é isso, que é o Dazer e o Pedro Team 23. O Dazer é mesmo, eu acompanho os vídeos, ele fala mesmo com os produtores do FIFA, da EA Portugal, e é convidado para eventos, e ele chegou a ir, acho que, ao lançamento do FIFA 19, quando foi a Champions, quando a Champions veio para o FIFA. Eu acho que ele foi lá testar, e é ele que faz o feedback, por exemplo, das coisas que os portugueses, nós portugueses, que queremos, por exemplo, nós queremos o estádio do Dragão, queremos o estádio da Luz de volta. Acho que agora no FIFA 22 vai ter, felizmente, porque eles têm parceria, não é? Mas se queremos, por exemplo, mais caras, mais equipas licenciadas, há muita gente a pedir, lá está, a segunda liga portuguesa que não vem para já, acho eu, é complicado, é uma liga um bocadinho complicada de licenciar e é um bocado por isso também que eu estou a lançar, embora seja no FIFA 14, estou a lançar um patch em que disponibiliza a quem quiser jogar com essas equipas mais pequenas, que não são pequenas, têm a sua importância, mas que estão numa divisão inferior, não é? Sim, sem dúvida. E esse é o grande barato. Aqui no Brasil também. Aliás, aqui no Brasil a gente tem grandes equipes nas divisões menores
do futebol brasileiro, viu? Tem time gigante, Cruzeiro, né, de Belo Horizonte, está jogando a Série B aí num sofrimento. Na Liga Segunda, né, na segunda Liga do futebol português, para que você aqui do Brasil tenha ideia, a Acadêmica de Coimbra, que foi muito tempo da Liga Principal. Eu transmitia jogo dos acadêmicos de Coimbra, como a gente brincava aqui no Brasil, na Liga Principal, na Liga Sagres, na década passada, 2005, retrasada, né? 2005, 2006, 2007. O Estoril Praia, que, poxa, chegou a assombrar muita gente recentemente no futebol português, sob o comando de um brasileiro, né, na gestão, me parece, Thiago Escuro, se não me falha a memória. Acho que sim. Né, o Leixões, que também já foi time da segunda divisão, da primeira divisão, também transmitiu jogo do Leixões e vitórias grandes do Leixões em cima de Porto, de Benfica. Era um adversário bastante difícil, o Leixões, eu lembro-me, nessa altura. E que é vizinho aí, né? É vizinho do Porto, né, Jorge? É Matosinhos. Pertinho, é Grande Porto, Mas para te dizer que estavas agora a falar no Estoril Praia e tenho uma notícia para te dar, porque o Estoril está na primeira divisão outra vez. Subiu? O Estoril subiu. Que legal, que legal. Por isso vamos ter outra vez o Estoril. Temos um clube também que estava na segunda, que é um clube histórico, que é o Vizela, que também subiu. E infelizmente o Académica não conseguiu subir, andou ali na luta, mas nas últimas jornadas não conseguiu chegar ao patamar que queria. Faltaram-lhes ali alguns pontos, mas continua a ser uma grande equipa, e como vês aí também no patch e no vídeo, é uma das primeiras equipas sempre que eu também edito, porque tem grandes jogadores, tem jogadores que fizeram história já no futebol português, o Zé Castro, por exemplo. Temos o Mika, temos o Mika também, o guarda-redes, e outros que têm grande qualidade, o Fabinho, o Guima, tem muitos. São jogadores que são treinados muitas vezes por treinadores que já estiveram na primeira e que vão treinar essas equipas, e tornam-se equipas bastante difíceis. Por exemplo, na Taça Portugal, apanhar uma dessas equipas para o Porto, para o Sporting, para o Benfica, para o Braga, vamos dizer nos 4 grandes, não é? Porque o resto também são grandes equipas. É muito difícil e normalmente a nível de rotatividade de equipa, quando aparece um adversário desses, o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting ficam assim um bocadinho para trás. A ver, vamos mudar ou não vamos mudar? Porque é difícil. É difícil de jogar contra eles. É verdade. Onde está a Estrela da Amadora? O Estrela da Amadora estava no Campeonato de Portugal e subiu para a segunda Liga. Tá tentando voltar também, né? Outro time está a tentar voltar, sim. Eles tiveram um período bastante complicado também. Perderam o nome da equipa, não podiam utilizar. Felizmente, eu acho que nem sequer o logotipo podiam utilizar, mas felizmente acho que conseguiram, pelo menos o logotipo conseguiram voltar a tê-lo, mais ou menos igual ao que era. O nome do clube é que não é Estrela da Amadora, é Clube Futebol Estrela, e ele está aí no patch também. Se vis aí nas equipas aparece. O que tu vês, podes-me estar a perguntar a nível do vídeo, é porque é que as equipas, a maioria das equipas, a nível do overall, do valor, elas aparecem muito com todas 51. Essas equipas não estão editadas ainda. Por isso. Ainda estão criadas, tem o logotipo criado, tem o plantel, que no patch, quando se cria um plantel de novo, uma equipa de novo, aparece um plantel fictício, ou vamos dizer por defeito, em que todos os jogadores se chamam new player, e são todos, vamos dizer, são todos carecas. Opa! É engraçado. Podemos atuar. Mas depois uma pessoa tem de ir lá ao plantel e ir criando os jogadores. O porquê de, por exemplo, como eu disse há bocado, já estamos aqui um bocadinho a desviar, não é, da conversa do Estrela, mas falando aqui um bocadinho do patch, o porquê de eu dizer que o projeto começou em 2015, mais ou menos já quase há 6 anos, né? Há 6 anos praticamente, 6 anos, e ainda hoje ainda não está criado, ou ainda não está para as pessoas jogarem. Exato, pronto. Tem um ser
tem uma razão para isso, é que é assim, só quem percebe da database do jogo, que percebe do programa, desse tal programa do Creation Master, e consegue conjugar as duas coisas, consegue quase de primeira, criar as ligas e os clubes, porque criar um clube não tem nada de especial, é fazer o equipamento, criar os jogadores e o clube está dentro do jogo. Mas há um senão nisso, é que é assim, normalmente as equipas vêm com esses tais plantéis a dizer new player, e eles têm um número, têm uma ideia. Se por algum acaso um desses jogadores já tiver estado, por exemplo, no FIFA 2001, esse jogador vai aparecer com a foto do jogador que na altura estava no jogo. Ou seja, eu vou estar a editar um jogador com uma ideia em que eu, se quiser, por exemplo, que ele tenha o nome dele no jogo, eu posso chegar ali e só mudar-lhe o nome do jogador em si, e quando for a jogar ele vai dizer o nome que está na ideia do jogador anterior. Ou seja, por exemplo, eu faço um plantel em que aparece lá a foto do Shevchenko. E eu edito o jogador, só lhe mudo a foto e mudo-lhe o nome. Quando for no gameplay, quando estivermos a jogar, ele vai pegar na bola e o narrador vai dizer Shevchenko. E as pessoas dizem, mas este aqui não é o Shevchenko. Estás a entender? Entendi. E tem todo um tipo de, tem a programação, dizer, logística, né? de programação que é preciso ter em conta. E é assim, eu não é para me gabar, para dizer que eu é que sou bom, porque eu erro como todos os outros e estou a tentar fazer uma coisa diferente do que vi até agora, mas o meu patch tem muito disto, a nível de detalhes. Eu vou, por exemplo, a nível dos jogadores, eu vou ao detalhe de ter de ir ao Transfer Market, por exemplo, na internet, ou ao 00, aqui em Portugal acho que aí é o aqui é o Gol, maravilhoso, uso muito para a transmissão. transmissão. E vou até ao ponto de ver o tipo de quando é que o jogador entrou na equipa e até quando é que vai o contrato desse jogador. Porque quando fomos jogar, por exemplo, se um jogador, eu começar a jogar, por exemplo, o patch agora em julho de 2021, e o jogador tiver entrado na equipa em junho de 2021, se tu fores tentar comprar esse jogador, o jogo vai dizer que este jogador está na equipa há pouco tempo e que não pode ser comprado. Já noutros patches, isso não funciona. Isso, por exemplo, vamos a um jogador que entrou agora na equipa e tu vais lá e compras o jogador na boa. Isso não é real. Eu quero uma coisa real no meu patch. E não quero jogadores feitos só assim à pressa, que seja só para lançar. Vamos lançar aqui um patch, mas é tudo à toa. Tipo, isso não, isso para mim. Por exemplo, há uma coisa que não sei se tu alguma vez te aconteceu ou se viste em algum modo de carreira. Nós temos jogadores específicos no próprio FIFA, e já no FIFA 14 existia isso. Por exemplo, o Ibrahimovic, que sabes que teve um problema qualquer na altura em que esteve no Barcelona, acho que o Messi não queria muito que ele lá ficasse, eles mandaram o Ibrahimovic embora. No próprio jogo, se o Barcelona tentar comprar o Ibrahimovic, aparece uma mensagem do jogador a dizer: eu não quero ir para o clube porque tive uma má relação no passado. E não se consegue fazer a negociação. Ou então, por exemplo, aqui no patch, mas existe também isso no próprio jogo. O Pepe, de Portugal, é um jogador que é um jogador a Porto, ele voltou ao Porto. Mas, por exemplo, se eu quiser comprar, por exemplo, para o Benfica, ele vai dizer: eu nunca sairia deste clube para jogar num rival, ou nunca deixaria ao Porto porque este é o meu clube do coração. Muito legal isso. Por exemplo, o Lúcio Gonzalez também acho que acontece isso. O Quaresma também. Há jogadores que não aceitam, por exemplo, jogar em rivais mesmo. É uma coisa. E aqui no PETS dá para fazer isso. Eu neste caso, tenho aqui no programa do Creation Master uma série de, eles lá chamam-lhe de threads, vamos dizer adjetivos ao jogador, em que pode-se pôr, por exemplo, um jogador que seja, por exemplo, não vou dizer mal, atenção, tipo o Neymar, em que nas disputas de bola tenta acabar a falta. Temos jogadores tipo com a personalidade, vamos dizer assim, a personalidade, por exemplo, de capitão, que seja o jogador tipo o jogador mais
mais... Thiago Silva. Como o Thiago Silva aqui do Brasil. Líder. Exato, a estrela da equipa, por exemplo, e esses jogadores, por exemplo, se eu puser esse tipo de atributos a esse jogador, muito dificilmente outra equipa vai conseguir comprar, porque são jogadores muito importantes, vamos dizer assim. Mas temos outros, por exemplo, que têm características remate de longe, driblador, guarda-redes que em vez de agarrarem a bola, socam a bola, guarda-redes tipo Neuer que jogam bem no 1 contra 1. Por exemplo, eu não sei se tu tens conhecimento de um jogo do Varzim, há uns tempos atrás, em que o guarda-redes do Varzim conseguiu marcar um gol de baliza a baliza. Sim, vi. Outra equipa, o Ricardo Nunes. Também tem o meu nome, Jorge Nunes. Mas, por exemplo, dá para pôr esse tipo de característica, de personalização, de característica a esse jogador, por exemplo, pontapé forte, lançamento forte. E é isso que eu quero no meu patch, é que cada jogador tenha, os mais conhecidos, não vou dizer que um jogador da Distrital que tenha isso, mas os jogadores mais conhecidos, por exemplo, como eu estava a falar do Zé Castro, por exemplo, espírito combativo, forte, um jogador forte, cabeceamento forte, coisas assim. E é isso que eu pretendo. É personalização e principalmente o detalhe ao máximo naquilo que eu faço. Que é assim que eu também levo um bocadinho também a vida, também sou um bocadinho detalhista em algumas coisas. Muito bom. Além de jogar esses FIFAs antigos e criar esse patch, o que mais você consegue fazer na vida no seu tempo livre, Jorge? Você trabalha com o quê? Eu trabalho pintor automóvel. Ah, que legal. Você vê que é hobby mesmo, né? Que bacana. Isto é mesmo, não quero, claro que gostaria, era um sonho, por exemplo, que alguém da EA Sports me ligasse, anda a trabalhar connosco, mas isso aí é um sonho muito, muito alto de se concretizar, tinha de, vamos dizer, de correr muito ainda para conseguir apanhar o comboio da EA Sports. Sem dúvida. Jorge Nunes, muito legal te conhecer, cara. Bacana demais. É tão raro, né, a gente ver assim. Normalmente, quando esses jogos passam, o pessoal fica só naquele que é o novo tal, e esquece do que ficou, porque o jogo, a tecnologia mudou e não é tão real e tal. Mas a experiência, eu convido vocês, viu, cara? A quem tem ainda aí, não precisa ser uma pilha dessa, não é todo mundo tem uma pilha dessa em casa, do 2001 até agora, são 20 FIFAs, né? Mais os especiais de Copa do Mundo e Euro e tudo mais. E eu tenho aqui, por acaso, eu não sei se tu conseguiste ver, mas tenho o UEFA Champions League, tenho o Mundial 2006 e tenho o Euro 2004. Tenho os jogos de treinador também, que o EA Sports manager, chegou a uma altura treinou. Manager, tem aqui o EA Sports FIFA Manager 2008. Esse eu tenho aqui também, tá ali. E é um grande jogo, muito bom, grande jogo. Muito bom. Então vale a pena, cara, às vezes você voltar um pouquinho no tempo e relembrar umas coisas, é muito legal. E aí tem essa possibilidade de atualizar, né, o jogo de 2014 com os caras de agora, com o universo de agora, que é muito legal. Meu caro Jorge Nunes, passa aí suas arrobas, contatos, enfim, faz o seu merchan aí no final do nosso Fifeiros. Como é que a turma te acha aí em Portugal, na cidade invicta? Então, no Twitter, como tu sabes, eu tenho um Twitter novo, por umas razões que a gente já falou. Quero focar mesmo no Pet Shop. Então, no Twitter, eu sou conhecido como RefPatch Oficial. Se colocarem lá isso, aparece então a nova conta. É uma conta nova, tem 8 seguidores, mas espero que daqui em diante ganhe mais alguns. E mais. E assim, a nível de redes sociais, eu uso mais o Twitter, não tenho assim nada de especial, mas estou a pensar em ter um Instagram próprio mesmo para o Patch. Mas isso com calma, vamos com calma. Mas principalmente é o Twitter, que é para as pessoas verem então. E se calhar mais para a frente o Facebook também, mas deve ser tudo à volta desse nome RefPatch, que é o nome do patch, que é para o pessoal ir direto então ao projeto. Ao projeto, muito bom.
Jorge Nunes, obrigado pelo papo, muito legal a gente Obrigado. ter essa primeira conversa internacional aqui no nosso Fifeiros Band News. Que bom que a gente pôde conversar aqui, você mostrando um trabalho bem diferente, né? Uma coisa inusitada até para nós brasileiros, um patch de FIFA antigo feito para agora, né? Então é um negócio bem diferente mesmo. Parabéns pelo seu trabalho aí e em breve voltaremos a falar, sem dúvida. Ok, obrigado. E obrigado pela oportunidade. É sempre um gosto muito grande conhecer pessoas novas e conhecer pessoas com, vamos dizer, com o conhecimento que o Marcelo tem, com o trabalho que faz, que é uma coisa também muito difícil. Narrar jogos é uma coisa que dá trabalho, mas com gosto. Nota-se ali nos jogos aquela voz a ir lá ao fundo mesmo, mas é com qualquer clube. É engraçado que isso aí. Não é como acontece às vezes em alguns clubes, que puxa-se mais por uns na narração do que por outros, mas acho que o Marcelo, acho que é imparcial, vamos dizer assim, imparcial. Acho que é um adjetivo bom, imparcial. Muito legal, muito bom saber que você aí também acompanha o nosso trabalho aqui, muito legal a gente ter uma ligação de nome, né? Porque o Duó é daí, ele vem de Portugal, mas da região do Algarve, de onde nasceu a Santa, a Santa Nossa Senhora do Ó, né? A Senhora do Ó, exatamente, sim. Não estava. É daí que vem o meu sobrenome, bem muito longe da árvore genealógica, mas nasceu aí. O primeiro campeonato que eu narrei na internet, nas primeiras transmissões de futebol na internet no Brasil, feitas pelo Portal Terra, eu tive o privilégio de ser o narrador, e eram jogos do Campeonato Português, com o querido mestre José Maria de Aquino, um dos maiores jornalistas esportivos desse Brasil, e eu aprendi muito sobre Portugal com ele, os alfacinhas, os tripeiros, era muito legal fazer esse mergulho, né? Os mouros, exatamente. Foi uma imersão mesmo na vida portuguesa que a gente teve por 3, 4 temporadas, e foi bem legal. Jorge, obrigado mais uma vez. Diga. Marcelo, desculpa. Agora que me falaste disso, eu vou-te dizer aqui uma coisa. Eu vou à procura de equipas que estejam lá para baixo, para o Algarve, à beira da Nossa Senhora do Ó, só por tua causa. E vou colocar no patch. Me manda que eu quero depois divulgar. Tá bom? Tá bem. Bom, okay. Muito bom. Combinado. Valeu, Jorge. Obrigado a você também que ouviu a gente pelos agregadores de podcasts, no portal da Band News FM e também em vídeo no YouTube. Obrigado pela companhia. Sexta-feira que vem tem mais Fifeiros Band News, o podcast de quem joga FIFA. Valeu, gente. Um abraço. Fifeiros Band News.